Vamos ler, para a gente começar aqui, Apocalipse 3, verso 22. Apocalipse 3, verso 22. Fica só o teclado, por gentileza, a banda pode descer. Vamos aplaudir a Jesus pela banda. Aleluia. Como eu disse, o pastor ele é frustrado se ele vem e fala algo da carne, então ele sempre busca entender o que o Espírito está falando. Apocalipse 3, 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja bem, a igreja, ela não é do homem. A igreja, ela é de Cristo. Cristo é o dono da igreja. Cristo é quem manda na igreja. Logo, é Ele que decide o que vai ser falado na igreja. Ora, pelo menos uma igreja saudável caminha nesse ritmo aí. Então a Bíblia nos recomenda para que estejamos atentos em relação àquilo que o Espírito Santo está falando. E eu consigo perceber que nessa noite o Espírito Santo ele está falando sobre posicionamento. Posicionamento. Posicionamento fala sobre muitas coisas. Posicionamento ele abrange muito no contexto da sua vida. E eu quero falar aqui sobre um personagem bíblico, um cara queridão, eu mesmo, quando fazem aquelas perguntas, né? Pastor, se você fosse agora lá no céu, com quem que você gostaria de falar? Eu sempre digo, eu quero falar com Davi, porque Davi, ele foi o único homem, que a Bíblia diz que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Um homem que carregou dentro de si um coração segundo o coração do próprio Deus. Então eu tenho muito para aprender com esse cara. Só que o sábio, tem o inteligente, tem o sábio é um nível mais elevado. O sábio ele aprende com o erro dos outros. Ele observa o erro alheio e ele aprende as lições. Então nós temos algumas lições para aprender hoje, principalmente com os erros do Davi. Amém, queridos? É uma palavra que tem muito a ver com a nossa realidade como cristãos. Tudo que eu vou falar aqui, você vai se identificar. Tudo que eu vou falar aqui, muitos de vocês estão vivendo isso nesse exato momento. Nesse exato momento. E o Senhor vai nos trazer hoje uma palavra para que possamos corrigir algumas ações em nossas vidas e possamos então, alcançar níveis mais altos no Senhor. Amém? Vamos ler 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Verso 2, e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Nós temos aqui um passo a passo de como cair, como se desconectar da presença. Agora, eu não estou falando isso, obviamente, para você seguir os passos. Pelo contrário, você vai identificar os erros cometidos e você não vai fazer igual. Você vai fazer diferente. Amém? Queridos, olha só. O primeiro ponto que a gente aprende aqui nesse texto, o primeiro passo, que leva alguém a cair, a se desconectar da presença de Deus, é a falta de posicionamento. Falta de posicionamento. Olha só, versículo 1. Vamos acompanhar juntos. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi era o quê? Rei.
Davi era rei. Então aqui nós temos uma informação. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe com ele seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em casa. Veja bem, contextualizando, né? Chegou ali o tempo em que os reis geralmente saíam para guerrear, ok? Se você olha todo o cenário bíblico, ser rei não implicava apenas em ter ali as mordomias, né, de uma vida real, mas o rei ele também tinha algumas tarefas, algumas obrigações. Uma delas era guerrear. Então, os exércitos saíam, iam para a guerra, mas o rei tinha que estar lá, até para dar um apoio, né, para a galera ficar, opa, o rei está aqui, a gente tem que ganhar esse negócio aqui, porque senão esse rolê vai ficar feio. Então o rei dava uma moral para a galera, os reis iam, participavam. Lá em Gênesis nós temos um relato de uma guerra chamada Guerra dos 9 Reis, eram 9 reis guerreando, 9 reis batalhando, porque guerrear estava dentro dos atributos de um rei, fazia parte ir para a guerra. E a Bíblia diz que chegou o tempo onde os reis saem à guerra, né? Geralmente ali, primavera, outono, primavera, quando é mais fresquinho, era nesse tempo que o pessoal gostava de guerrear, para não ficar transpirando muito, né? E aí a gente tem o autor desse livro, o profeta Samuel, e ele fez questão de caguetar o Davi, dedurou mesmo, X9O, porque ele falou assim, ó, os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com eles os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém, olha só o que o autor fez questão de relatar, porém, Davi ficou em Jerusalém. Os reis não foram para a guerra? Onde que era para Davi estar? Na guerra. Mas o bonitão ficou em Jerusalém, tranquilão. E aí ele se levanta numa tarde, morgadão, né? E ele vai para a sacada lá do palácio, e quando ele dá uma olhada, tem uma mulher lá tomando banho, uma mulher bonita. Aí ele ficou todo empolgadão. Mas quem conhece um pouco da história, sabe que essa mulher aí, Betseba ou Batseba, depende da sua tradução, ela não estava na pista, né? Ela era casada, tinha marido, Urias. E aí, para quem conhece a história, sabe que Davi mandou chamar essa mulher, logo ela atendeu, porque era o rei, né? E aí, Davi, para ficar com essa mulher, ele planejou a morte do marido dela, Urias, colocou ele na linha de frente num determinado combate, ele foi o primeiro a morrer, tudo de propósito, porque ele queria eliminar o cara do caminho para poder curtir a vida com a moça que ele viu tomando banho. Por que ele viu essa moça tomando banho? Porque ele não estava na guerra, que era o lugar para ele estar. Era para ele estar na guerra, mas ele não estava posicionado no lugar que Deus queria que ele estivesse. Logo, deu ruim. O mesmo ocorre com você, querido, comigo. Nós precisamos manter uma constância na nossa vida com Deus. Precisamos estar posicionados no Senhor. Precisamos estar com a nossa vida realmente entregue todos os dias. Todos os dias buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus, buscando um compromisso, uma intimidade maior com Deus. Não é algo que você vem aqui no culto, o pastor Dan faz uma oração e pronto, agora você está cheio do Espírito Santo. Não. Isso tem a ver com a sua busca, tem a ver com o seu posicionamento diário. Diariamente você decide estar posicionado em Deus. Diariamente. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que cabe a você. Se posicionar e viver uma vida de comunhão com Deus, é você quem corre atrás disso. É você que busca isso. E muita gente não entende isso. E não se posiciona no Senhor. Aí vem dizer, pastor, a minha vida não vai para frente, é só BO, desgraça atrás de desgraça. Tá ruim. Você não está posicionado, cara.
Não estou dizendo que quem está em Cristo, quem está posicionado não tem lutas. Claro que tem. Até porque para vencer tem que lutar. Não tem como. Só que nós somos vencedores. Sobre todas as coisas, sois mais que vencedores, diz a palavra. Só que o cara que não está em Cristo é diferente. A luta vem, mas ele fica perdido, não sabe como lutar, não sabe como reagir, não consegue administrar a situação, e muitas das vezes ele é sucumbido, ele é derrotado, ele é derrubado, é jogado lá para o fundo do poço. Não pense você que isso é só para quem é mais experiente, tem mais idade. Não, eu recebo muitos jovens com 17, 18 anos que estão com a vida destruída, porque não soube se posicionar no Senhor. E quando você não está posicionado, cara, o diabo encontra brecha para colocar as Betsebas diante dos teus olhos. Quando você não está no lugar que você precisa estar, o diabo coloca as tentações e os seus olhinhos brilham. Brilham. E você não consegue resistir. E é quando você cai, por falta de posicionamento. Tem um texto muito querido, muito lindo, que eu gosto muito. Josué 1, verso 3. Não pira comigo, pastora. Faz parte dessa pregação. Os alunos da ministerial, nesse momento, podem fechar os seus ouvidos. Amém? Senão a pastorinha vai ficar brava comigo. Mas é para um bem maior, né? Para a edificação da igreja, né? Sim, porque o versículo que eu vou dar aqui para vocês, ele complementa essa minha mensagem, mas ele também é basicamente uma aula inteira da pastora Isa. Bom, glória a Deus. Josué 1:3, dentro desse contexto de posicionamento. Isso aqui vai quebrar uma ideia, inclusive, que com certeza você pensava a respeito disso. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. E ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A igreja ensinou os crentes por muitos e muitos anos, e a galera vive fazendo isso aqui, né? É meu, é meu. Onde eu pisar a planta do pé, aí o cara chega na varoa, mó de, né, despercebida assim, dá aquela pisadinha, é meu. Aí passa um porchão na rua, ele vai lá no pneu, é meu. Porque ele aprendeu que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, lhe será dado como herança. Ou seja, onde você pisar a plantinha do seu pé, vai ser seu, meu querido. Aí a galera fica lá, dá-lhe pisar. É pisadinha, pá, pisadinha gospel, pá. Mas eu sinto muito, querido. Nem todo lugar que você pisar a planta do teu pé te será dado por herança. Que pastor chatão, né? Veio quebrar meu barato aqui. Deixa eu te explicar. Olha só. Aqui, Deus está introduzindo o povo de Israel na terra prometida. E aí Deus assegura, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Só que olha agora, esse todo lugar, ele está dentro de uma demarcação. Então, para tomar posse, para exercer governo e domínio, depende de estar posicionado no lugar certo. Olha, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo.
Então perceba, no 3 ele diz sim que onde você pisar a planta dos pés, você vai ter por herança, desde que esteja dentro do território que Deus preparou para aquele povo. Se aquele povo tentasse sair desse território que Deus demarcou, eles estariam por conta própria. Deus não teria compromisso. Deus deixou claro, aí dentro, onde vocês pisarem, é tudo de vocês, porque eu já tenho dado como herança a vocês. O que tem a ver com a pregação, pastor Dan? É que antes de existir esse mundo físico, que a gente consegue ver, existe o mundo espiritual, e é ele que rege esse mundo físico. É ele que determina os acontecimentos desse mundo físico. E no mundo espiritual, para que você possa viver o governo de Deus, o domínio de Deus, para que você possa viver de fato a glória de Deus, depende que você esteja posicionado no Senhor. Se você estiver fora do Senhor, você estaria vivendo mais ou menos como esse povo, fora da marcação que Deus havia designado. Logo, eles estariam por conta própria. Por isso, de repente, que você só quebra a cara, mano. Porque você está fora do lugar que você deveria estar. O teu lugar é a presença. Você foi gerado na presença. O teu lugar é em Deus. Você foi gerado em Deus. Esse é o teu lugar. E aí de repente você está batendo cabeça, tentando viver fora de Deus, só está dando errado. Não é culpa de Deus. É você que faz tudo errado. E acaba ficando bolado. E quer acreditar a Deus os erros que trazem consequência por culpa dos teus pecados. Eu sei que tem uma galera que rima, então eu estou rimando aqui, não sei se vocês perceberam. Quando você age fora de Deus, sinto muito em te dizer isso. Deus continua se preocupando, Deus continua te amando, mas aí é você agindo por conta própria. Deus tem compromisso com você quando você está nele. Quando você está inserido no corpo de Cristo. Então a falta de posicionamento é algo que leva as pessoas a viverem, sabe, o fundo do poço. Falta de posicionamento. Primeiro erro de Davi. Deveria estar na guerra, mas não estava. E porque ele não estava posicionado, o diabo achou brecha. Quando nós não estamos posicionados, o diabo ele consegue achar brecha, por mais que seja pequena. Ele é paciente, cara. A queda não ocorre da noite para o dia. O diabo é paciente. Ele vai investindo, basta que você gere apenas uma brechinha. Ele vai trabalhando até que ele torne aquilo numa porta. E aí ele entra. Ele arrebenta a vida das pessoas. Até aí tudo bem, queridos? Então o rei não estava na guerra, falta de posicionamento. Vamos lá, segundo passo, segundo motivo que levou o rei Davi a cair. Preguiça espiritual. Bora lá em 2 Samuel, de novo no capítulo 11, versículo 2. Olha só. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. O rei deveria estar na guerra. Já está errado, não estava. Aí ele vai e ele levanta numa tarde, sei lá que horas que era, sei lá se era 2, 3, 4 horas da tarde. E aí ele vai arrastando chinelo, folgadão, e ele vai lá no palácio e vê o que não deveria ver. Numa tarde, está falando sobre preguiça. Aquela frase, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Não deixa de ser verdade, né?
Eu entendo que tem pessoas que acordam tarde, porque trabalham no turno da noite, aí tudo bem, sossegado. Mas aqui está falando do cara preguiçoso. Só que daí a gente traz para o contexto espiritual. Sabe aquela pessoa preguiçosa que não consegue ler a Bíblia, prefere ficar um pouco mais na Netflix do que ler a Bíblia, prefere ficar um pouco mais no TikTok do que ler a Bíblia, prefere ficar um pouco mais no Instagram do que ler a Bíblia. O discipulador manda mensagem, né? E aí, como é que está a leitura bíblica? Como é que está o plano anual? Não, está bem certinho, estou fazendo, que nada, está lá maratonando Lúcifer. Achando bonito. Olha, Lúcifer não é tão mal. Um dos maiores investimentos do diabo nesse tempo, nessa atualidade, é fazer com que as pessoas pensem que ele não é tão mal. Ele é legalzinho, dá até para ser amigo de repente. E aí você vai vendo coisas que vão trabalhando, ainda que você não perceba, mas o seu subconsciente ele está sendo alterado, porque o propósito dessas séries, eu não sou quadrado, tá? Eu assisto série, de boa, não sou quadrado, não estou falando que não pode assistir, só que você tem que saber o que você assiste. Tudo te é lícito, é tudo permitido, só que nem tudo te convém. Então tem coisas por aí que não convém, e aí a galera fica lá, perdendo tempo, rede social, e não consegue ler uma Bíblia. O tempo que ela tem com Deus é um sábado à noite que vem aqui no culto, não ora em casa, não porque não tem tempo, porque é preguiça mesmo. Ah, não, quer saber? Deixa para depois. E se você deixar para depois, eu tenho propriedade para falar isso. Se deixar para depois, você não ora. Se deixar para depois, você não lê Bíblia. Então não tenha preguiça. Eu tive um professor de jiu-jitsu que ele tinha uma frase simples, mas que eu carrego na minha vida. Não pode ter preguiça, ponto. Treinou meio-dia. Ah, não pode ter preguiça. Bora. Não pode ter preguiça, não pode ter preguiça, não pode ter preguiça. Isso se aplica para as disciplinas espirituais. Não pode ter preguiça. Vai. Tem que orar? Ora. É disciplina. Chega um momento que se torna um prazer. Por exemplo, eu vou para a academia, quer dizer, às vezes que eu vou, porque o cara ali está enriquecendo, né? Eu faço ofertas voluntárias para ele, mas eu não vou. Mas quando eu vou é por disciplina, eu não gosto, detesto, odeio. Não faz sentido, você fica lá puxando ferro, de modo desconfortável para, enfim. Mas tem gente que ama, tem gente que é um prazer. Meu Deus, se o cara não vai na academia, o mundo desaba. Assim acontece na nossa vida espiritual. Talvez você comece a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a investir em tempo com Deus, e isso seja para você uma disciplina, um esforço de fato. Mas à medida que você vai passando tempo com Deus e você vai experimentando dele, aí chega uma hora que já não é mais disciplina, já não é mais um esforço, é prazer. É prazer em buscar a presença dele, é prazer em passar tempo com ele, é prazer em sentir a presença dele, em ouvir ele falar. Só não pode ter preguiça, cara. Não pode ter preguiça. Amém, queridos? Então, duas coisas: se posicionar, ter disciplina, não ficar parado, não deixar para depois, não deixar Deus de segundo plano, priorizar Deus. Um dos maiores problemas dessa atualidade é que nós, eu digo a igreja de modo geral, não que seja a nossa realidade, mas a igreja de modo geral, colocou Deus de segundo plano, e prioriza as suas experiências, o seu bem-estar. Não, porque orar vai ser chato, então eu vou priorizar aqui o meu bem-estar, eu vou continuar assistindo essa série aqui, e deixa Deus de segundo plano. Mas esqueceu que o princípio do cristianismo consiste em aborrecer a sua carne, negar a si mesmo. O discipulado tem um preço, cara. Ser discípulo de Cristo tem um preço. Primeiro requisito que ele impõe, a renúncia, negar a si mesmo, renunciar à sua vida e seguir a Cristo, fazer a vontade de Cristo. Você só tem a ganhar, cara.
A Bíblia diz, Ele bem sabe os pensamentos que pensa a teu respeito, são pensamentos bons, pensamentos de bem, não de mal, pensamentos de paz, pensamentos que te garantem um futuro e uma esperança. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável, perfeita, perfeita, não tem como dar errado. Se você decidir viver os planos de Deus, não tem como dar errado, não tem como dar errado, e ainda que dê errado, dá certo. José no Egito estava vivendo os planos de Deus, aparentemente começou a dar tudo errado, o cara recebeu sonhos de Deus, palavras proféticas de Deus, que ele seria governador, que ele reinaria sobre os irmãos e até mesmo sobre os pais, mas depois daquilo a vida do cara só foi erro atrás de erro, foi vendido pelos irmãos, foi parar numa cadeia, foi injustiçado, aparentemente, era ré atrás de ré, aparentemente, na perspectiva do homem estava tudo dando errado, mas Deus olhava e dizia, está dando tudo certo, está dando tudo certo, porque Ele estava em Deus. Quando você está em Deus, ainda que aparentemente, a situação atual, pareça aos seus olhos que está dando errado, para Deus está dando tudo certo, e isso que está te machucando, isso que está te ferindo, Ele vai usar disso para forjar você para algo maior, porque o que Deus tem para a sua vida é grande, e Ele não entrega algo grande na mão de menino, Ele está forjando você. Se posicione, esteja em Deus. Eu tive uma reunião com os voluntários, essa galera que recebeu vocês aí, ó. Falei para eles, o que mais nos assemelha a Cristo é o ato de servirmos uns aos outros, porque Cristo ele foi como aquele que entregou a sua vida em favor de muitos. Então se posicione, faça alguma coisa aqui na igreja, procura o Luiz, procura a mídia, vai tirar uma foto, vai arrumar uma cadeira, vai segurar uma plaquinha, se posiciona. Eu estou falando isso para você. Se posiciona, cara. Eu estou falando isso porque é comprovado. Quando você tem alguma atividade, quando você tem algum envolvimento com a igreja, você fica consolidado nesse lugar. Você tem um motivo para vir. Nem que seja para trocar a sacolinha de lixo do banheiro. Eu comecei assim, e você não vê, mas de vez em quando eu estou lá trocando lixo, repondo papel toalha. Qual o problema? Está servindo. Está servindo, se posiciona, faz alguma coisa. Para de ser esse crente que vem e senta aqui no banco num sábado à noite. Faz alguma coisa, cara. Se posiciona, não seja preguiçoso não. Até aí tudo bem, queridos? O que nós aprendemos até então? Davi ele caiu, ele cometeu um erro monumental, absurdo. Primeiro, porque ele não se posicionou. Aprendemos que ele estava meio morgadão, preguiçoso. E o terceiro e pior de todos, o que nos leva... E gente, quando eu estou falando cair, eu não estou falando daquele escorregãozinho, porque infelizmente alguns vão dar aquela escorregada. Eu estou falando daquele cara que se joga, sabe? Pá. Nós não somos perfeitos. O que eu estou falando para você, eu vi você. Às vezes a galera tem mania de olhar, porque eu falo porque eu era assim, eu era gurizão, eu olhava o pastor pregando e falava, bah, super crente, quero ser assim um dia. Achando que ele vivia no automático, tipo, ele acordava de manhã cedo, apertava um botãozinho e pá, vivia a santidade ali no automático. Tudo isso que eu estou falando para você, eu preciso viver. Preciso viver. Eu tenho que estar posicionado em Deus. Todos os dias quando eu acordo eu preciso me posicionar no Senhor. Porque senão eu corro o mesmo risco que você. O mesmo. Então isso é para todos nós. E o pior de tudo é quando se perde o prazer em Deus, quando se perde a alegria no Senhor.
Davi, ele perdeu a alegria no Senhor. Perdeu. Deus deixou de ser o prazer da vida de Davi. Como eu falei para você no início, por conta dessa decisão aqui de ficar com essa mulher, ele teve que matar um homem. Ele tomou para ele uma mulher casada, talarico. Não gosto de talaricagem. Dá ruim. Aí ele teve um filho com essa mulher, Luiz. Pergunta se o filho vingou. Morreu. Morreu, nasceu e morreu. Porque foi gerado no pecado. Tudo que se gera no pecado não tem consistência, não tem vida. Você pode até construir alguma coisa no pecado, gerar alguma coisa no pecado. Achar que vai vingar, mas quando você menos esperar, não tem fundamento. Qualquer momento o diabo vem, pá, chuta, destrói tudo. O fundamento da sua vida tem que ser Cristo, a rocha da nossa salvação. O louvor pode ir subindo, por gentileza. Faz sentido o que eu estou falando para você, querido? Davi perdeu o prazer em Deus, e ele mata um homem inocente, um homem bom por causa disso. E aí tinha um profeta chamado Natã, e no capítulo seguinte, capítulo 12 de 2 Samuel, Natã, o profeta, ele vai e ele repreende a Davi, obviamente com muito respeito, porque Davi era rei. Se o profeta chegasse, chegando, o rei dava uma palavra e o profeta morria, apesar que o profeta era maior que o rei. Então Natã chegou com respeito, tanto é que ele chegou contando uma historinha. Olha só, versículo 1, 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia. E ela, aliás, tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Então o profeta chega, e ele conta uma história, e Davi vai ouvindo essa história, e Davi fica indignado. Eu não sei se você percebeu, ali fala de um homem rico, que tinha muitas ovelhas e vacas. Rico, para ele não era nada tirar lá uma das suas ovelhas e assar uma carne, fazer um churrasco, de boa. E de contrapartida tinha um homem pobre, que tinha somente uma cordeira, uma cordeirinha. E essa cordeirinha, a Bíblia diz que ele criava como pet, morava dentro de casa com ele. Você lê o texto, comia com ele, bebia o que ele bebia. Ele amava, ele cuidava dessa cordeirinha, cresceu junto com ele em sua casa. E aí esse homem rico recebe um viajante, e aí ele quer servir um alimento para esse viajante, mas ao invés de pegar das suas muitas ovelhas, ele vai e toma a única ovelha daquele homem pobre. E Davi ficou indignado, imagina, o cara podia pegar um monte de ovelha lá, não ia fazer falta para ele, ele vai e pega justamente a única. Esse cara tem que morrer. O próprio Davi sentenciou ali, deu a condenação, tem que morrer esse cara. Aí o profeta diz: esse homem é o Senhor, esse homem é você. O rei naquela época podia ter várias mulheres,
várias. Ele escolheu justo a que não podia. Justo a que não podia. Matou um homem por causa disso. Pensa no B.O. O profeta repreendeu, aqui o profeta estava repreendendo. Eu imagino que Davi ficou com a cara no chão. Tem que morrer. Não, mas esse cara é tu. Na hora ele ficou macho, né? Pá, tem que morrer. Imagina ele murchando. Imagina ele com a cara no chão ali. E talvez Deus esteja repreendendo você hoje. Aprenda, só pode repreender, só tem moral para repreender quem ama. Se não ama, cala a boca e não fala nada. Agora, Deus ama. Deus é Pai. E se alguém está se sentindo confrontado, corrigido, é porque Ele te ama. E Ele está corrigindo você porque Ele te ama. Porque Ele quer restituir os anos perdidos da sua vida. E Davi, ele se arrependeu. Davi se arrependeu. E ele vai e ele escreve um dos salmos mais lindos, um dos versos mais lindos que tem na Bíblia, Salmo 51. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Salmo 51, verso 10. Quando ele é repreendido, quando ele se arrepende, ele não tinha se posicionado, ele estava preguiçoso, ele perdeu o prazer em Deus, ele errou, ele caiu. E aí ele escreve o Salmo 51, verso 10, e ele diz isso que a gente chora quando lê. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é a oração de Davi. Quando ele se arrepende, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da presença, da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Por que ele diz, torna a dar? É porque ele havia perdido. Mas aí ele ora, ele diz, Senhor, me devolve a alegria da tua presença. Porque ele lembrou que mais vale um dia na presença do que 1000 em qualquer outro. Então ele disse, me dá dessa presença.